Vamos chamar agora, Cris, Chico, William, o doutor Fernando Fernandes para nos ajudar a entender uma série de questões ainda sobre a questão das fraudes nos cartões de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, de sua filha e também ali da família do seu ajudante geral, do seu ajudante de ordens, né, o Mauro Cid. É sobre ele justamente, doutor, que eu queria falar com o senhor, porque o cartão de vacinação do Bolsonaro foi emitido dentro do Palácio do Planalto, no terminal cadastrado em nome do Mauro Cid. A gente tem um print, já a gente coloca na tela, onde mostra aí o endereço de IP localizando isso. E ele, em depoimento ontem, ficou quieto, mas estava bastante nervoso, porque ele sabe que a situação está complicada para ele, né? E esse é um grande indício do quanto ele está envolvido nessa situação. Né, doutor Fernando? Bom dia. Bom dia, Vivian, bom dia, William, bom dia, Chico, bom dia, Cristiane. O seguinte, primeiro, acho que nós temos que fazer uma observação que, aliás, na segunda-feira, aqui no ICL, eu disse que estava chegando a hora de uma busca e apreensão do telefone celular do Bolsonaro no Brasil e nos Estados Unidos. Parece que eu estava prevendo o que poderia acontecer. Nós estamos falando de crimes cujas penas máximas são maiores do que 6 anos, portanto, a prisão preventiva é absolutamente legal, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, cabe busca e apreensão, tá? E é importante dizer, a busca e apreensão e o que for encontrado em relação à investigação da vacina, ela serve a todas as outras investigações do Supremo Tribunal Federal, inclusive a da tentativa de golpe. Isso porque a prova é comum, as investigações têm prova comum e, juridicamente, também está previsto o que se chama-se de encontro fortuito de prova, ou seja, faz-se a busca em relação a uma determinada investigação e se encontra elementos em relação a outro crime, isso é previsto e plenamente legal. Portanto, inclusive em relação à possibilidade, vamos colocar aqui, de um homicídio por dolo eventual, e inclusive pelo dever de cuidado do presidente da República da população brasileira. Ele foi responsável pela vacinação. Ele assumiu claramente o risco e incentivou as mortes. Isso deve ser investigado profundamente. Tá? A competência, é importante falar sobre a competência, porque nós estamos diante de por exemplo, militar que está preso. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão, a pedido da Polícia Federal, fixando a competência da Justiça Comum, neste caso, o Supremo Tribunal Federal, para investigar os militares envolvidos nos atos do dia 8. E militar que comete crime contra as instituições civis, e nesse caso, contra a fé pública do SUS, dos documentos do SUS, responde perante a Justiça Comum, porque o crime não foi interna corporis, ele não falsificou um documento de CAC para obter para alguém registro de uma arma no Exército. Ele falsificou um documento relacionado ao Sistema Único de Saúde. Portanto, o militar responde diretamente na Justiça Comum, nesse caso ainda o Supremo Tribunal Federal, porque as investigações do dia 8 estão no Supremo e são conexas. Quanto à participação do presidente da República, quantas vezes repetiram que o presidente da República é o comandante máximo das Forças Armadas? E ele, quantas vezes repetiu isso? O seu chefe de ordem imediato era comandado por ele. Portanto, evidente que o que o seu chefe de ordem fez foi por ordem direta do Bolsonaro. E não é à toa que ele decretou o sigilo do seu carteiração de vacina, o que, na verdade, pode levar... Só uma outra informação, antes de eu interromper. O Bolsonaro pode se recusar a responder perguntas? Pode, é direito constitucional. Mas não pode desaparecer com provas. Portanto, se nesses outros celulares apreendidos foi identificado comunicação com outro celular dele que não apareceu, há fundamento, inclusive, para a decretação de prisão preventiva dele, por ocultação de prova. Cris, por favor.
Bom dia, Fernando. É sobre o seguinte, a gente sabe já, né, de uma série de crimes atribuídos, se não ao presidente especificamente, né, e eu digo no sentido de que a responsabilização, a caracterização da atuação dele, né, com provas, né, nesses crimes, talvez ainda não tenha sido perante a justiça, tá? Não estou falando politicamente, estou falando perante a justiça. Talvez ainda não tenha sido, né, caracterizada, né? Não resta dúvida que ele atua, né, que seu comportamento é de um chefe de quadrilha, porque ele dá os comandos para que as coisas sejam feitas. Mas, neste caso específico agora do cartão de vacinação, né, não só esse e em outras situações também, né, ele sempre diz que não, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que fiz isso. E, de fato, sempre tem alguém para fazer o serviço sujo para Bolsonaro. Essa também é uma característica dos chefes de quadrilha. Estou tentando contextualizar, porque a minha preocupação é a seguinte, pelos elementos que nós temos até agora, neste caso da vacina, para não ampliar muito a pergunta, neste caso específico da vacina, teria como responsabilizar Bolsonaro judicialmente por esta fraude? Ou pode acontecer isso? Não fui eu que fiz. E, de fato, quem sujou as mãos foram essas pessoas do entorno dele, né? Então, eu queria essa sua avaliação. Tem como responsabilizar Bolsonaro na fraude deste documento público? Vamos colocar sempre que nós estamos diante de consequências que são tanto do âmbito civil administrativo quanto penal. E no civil administrativo, essa possibilidade também é muito mais ampla. Houve uma fraude e, evidentemente, há uma improbidade administrativa que deve também gerar um processo contra o Bolsonaro e todos os envolvidos. No âmbito da improbidade administrativa civil, é absolutamente tranquilo a comprovação da responsabilidade dele. Agora, quero lembrar uma questão fundamental, que é o domínio do fato. Uma deturpação e uma ampliação da teoria do domínio do fato gerou no mensalão a condenação, por exemplo, do juiz Disseu. E lá houve uma deturpação da teoria. Aqui, a questão do domínio do fato é tranquila. Você está falando do sujeito que está diretamente comandado pelo Bolsonaro, presidente da República. Que ele tem domínio e ordem e ascendência direta. Portanto, é o seguinte, a responsabilidade é integralmente dele. Evidente que parece história da carochinha querer jogar a responsabilidade exclusivamente no seu imediato, quando, na verdade, ele está ali cumprindo ordens do presidente. E o fato é que as provas elas são analisadas de maneira concatenada. Veja, eu não estou antecipando o que o judiciário vai analisar, eu também não conheço os autos, mas eu estou respondendo, em tese, o que nós estamos analisando. Ora, se não houvesse uma participação do Bolsonaro, não haveria a decretação do sigilo por ele mesmo, que a assinatura não é outra, do seu cartão de vacinação. Por que ele fez isso? Foi para esconder o conteúdo do cartão. De início era de se supor, olha, não, ele tomou a vacina e fez o discurso de que não tomou. E, na verdade, o que ele queria era sustentar o discurso, mas ele tomou a vacina. Mas o que nós descobrimos foi o contrário. O conteúdo do documento público é que é fraudulento. Ele não tomou a vacina e determinou a falsificação e a inclusão do dado no registro público para ter os benefícios de quem tomou a vacina. Mas ele viajou ao exterior e pode não ter apresentado. Veja, pode ter apresentado nos Estados Unidos, nós não sabemos ainda. Mas pode não ter apresentado porque lá ele entrou como chefe de Estado. Mas, de qualquer maneira, o crime da falsificação foi cometido.
E ele utilizou, e os seus assessores, isso como uma carta na manga para se fosse questionado nos Estados Unidos em relação a isso. Então, é evidente que a responsabilidade dele, analisada de maneira concatenada com os outros autos, outros elementos dos autos, é evidente. E ele tem domínio do fato direto e ascendência hierárquica sobre o sujeito que o fez. Chico. Ótimo, doutor Fernandes. É um prazer conversar de novo contigo aqui no ICL Notícias. Minha dúvida, lendo todo o arrazoado que levou à busca na casa do Bolsonaro e às prisões, o que me espantou é por que não o pedido de prisão também para Bolsonaro nesse momento? Inclusive pela razão que você acaba de citar, que ele é chefe das Forças Armadas. Então, portanto, ele é chefe direto, era chefe direto do tenente-coronel Cid. Você acredita que tenha sido apenas um cálculo político não determinar agora também o pedido de prisão nesse momento? Porque eu não entendi o que pode separar o tenente-coronel Cid do Bolsonaro. Eu não consegui entender se tem o cartão fraudado, se o cartão era para uso pessoal do Bolsonaro. Por que prender apenas o entorno, os auxiliares e não o chefe? Eu não consigo entender a magia das palavras do Alexandre Moraes, dele ter deixado o Bolsonaro fora da lista de prisões nesse primeiro momento. Queria que você me explicasse. Primeiro, eu entendo que não é um cálculo político. A decisão foi absolutamente jurídica. Ela tem efeitos políticos, mas a decretação da prisão foi jurídica, são crimes graves, cometidos com pena máxima acima de 6 anos. É necessário colher provas. Nós não estamos falando de uma investigação exclusivamente sobre a questão da vacina, porque elas são conexas. O que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal também é a tentativa de golpe do dia 8. Estão em autos separados, a decisão é separada, mas a prova é comum e os processos são conexos. Portanto, o que foi achado nessa busca e apreensão é utilizado em todos os casos que estão no Supremo Tribunal Federal. E exatamente por isso não foi declinado ainda a competência. Lembrar que o Ministério Público não pediu a busca e apreensão na casa do Bolsonaro, mas foi determinado porque o juiz pode fazê-lo de ofício. E o seguinte, mas de qualquer maneira, vou repetir, como inúmeros lugares foram vistoriados, telefones apreendidos e mais, não vamos tirar da mente da possibilidade do Brasil ter pedido cooperação dos Estados Unidos e haver buscas lá também, como quebra de nuvens que tem backup de telefone. E, vou repetir, o investigado tem direito de não fazer prova contra si mesmo, mas não tem direito de destruição de prova e de ocultar prova e dificultar a investigação. Portanto, é plenamente possível e provável que em inúmeros outros telefones apreendidos haja comunicação com telefones que não foram apreendidos. E aí elementos surgem de provas sendo ocultadas. Então, além do que, eu tenho repetido, por que o Anderson Torres está preso? Não é para fazer delação premiada. Acho que, inclusive, nenhum deles fará delação premiada. Não haverá competição contra isso. O Estado tem condição de conseguir elementos e provas contra todos. Na verdade, ele está preso porque a organização criminosa que gerou a tentativa de golpe do dia 8 continua em atividade. Chico, você mesmo disse agora há pouco que uma rede de fake news imediatamente foi ao ar para justificar os atos. Portanto, é o seguinte, a fabricação dessas fake news, elas visam, na verdade, continuar afrontando o Supremo Tribunal Federal e atrapalhar as investigações. Este comportamento, se não se interrompe, pode gerar a prisão preventiva de Bolsonaro e de quem mais quer que seja, porque o fato é preciso que o Estado de Direito Democrático
se assegure. E eles não pararam de ameaçar o Estado de Direito Democrático. E falsificar informação, colocando o órgão judicante sob suspeita propositalmente, é uma forma de atrapalhar a investigação. Perfeito, obrigado. Doutor Fernando, um bom dia, é um prazer ter o senhor aqui com a gente de novo. Eu queria trazer uma informação que a revista Piauí trouxe ontem sobre a técnica de enfermagem Silvana de Oliveira Pereira. Ela teria sido a vacinadora do Bolsonaro. O nome dela consta no certificado de vacinação que foi emitido, mas ela disse que não aplicou nenhuma vacina no ex-presidente. Esse caso, ao contrário de alguns outros, parece que tem muito mais gente envolvida, né? Parece que em casos onde você tem menos gente envolvida, servidores públicos, por exemplo, ligados ao governo, é mais fácil dar um cala-boca em todo mundo, né? Esse caso, doutor, a gente teve 16 mandados de busca e apreensão ontem, 6 pessoas presas, parece ser mais complexo, né? São muitas pessoas falando sobre o caso, o que complica ainda mais a situação do Jair Bolsonaro e do Mauro Cid, né, doutor? Esse depoimento já colocado, vamos dizer, a público e que deve ser tomado pelas autoridades, comprova simplesmente a falsificação. Demonstra que ele não tomou vacina, que colocaram o nome da servidora sem ele ir lá. E, evidentemente, comprova que o crime contra a fé pública foi cometido. E não, o fato é que os crimes cometidos em larga escala pelo Bolsonaro, enquanto estava no poder, foram cometidos porque ele se assegurava que tinha realizado uma rede de proteção através do Ministério Público. E aparentemente, essa rede não se desfez ainda. Tanto que o parecer tentam retirar. Vamos lembrar que dentro em breve haverá a nomeação, talvez daqui a um ano, de outro procurador-geral. Há ainda um jogo duplo em relação a uma rede de proteção que foi criada pelo Bolsonaro. Com a saída dele da presidência e o início de desmonte dessa rede de proteção, haverá plena possibilidade dele enfrentar todos esses processos. E vamos dizer, ele tem que ter direito à defesa, ao devido processo legal, às suas garantias individuais. Mas o que não pode é ficar imune ao sistema de justiça, porque o povo brasileiro quer ver o sistema de justiça funcionar, não como o justiçamento político absurdo da Lava Jato, mas sob um ponto de vista de uma justiça serena. E o que nós estamos vendo é que isso está começando a ser feito. Na opinião do senador Flávio Bolsonaro, não houve crime nenhum, né? Ele foi ontem à tribuna do Senado para defender o pai depois da operação da Polícia Federal. Vamos dar uma olhada nesse VT, depois eu quero ouvir o senhor sobre os argumentos que ele usa para defender o ex-presidente. Vamos acompanhar. E como na operação também foram presas pessoas da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a gente ficou se perguntando, né, qual a relação que haveria com as pessoas do Duque de Caxias. E saiba, senador Girão, que na época da vacinação em massa em Duque de Caxias, havia mutirão com mais de 100 pessoas que usavam senhas compartilhadas para lançar os nomes de quem tinha se vacinado no sistema do SUS. Será que o ministro Alexandre de Moraes não sabia disso? Ou não quis investigar, ou não se interessou? Era mais importante promover um teatro. Mais de 100 pessoas em mutirão lançando manualmente os nomes das pessoas que teriam se vacinado. Portanto, pode ter acontecido de tudo. E, mais uma vez, não existia nenhuma razão para o presidente Bolsonaro adulterar o seu cartão de vacinação, já que a sua postura era oficial, pública. Mas, ainda assim, essa tentativa de esculachar o presidente foi autorizada por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Doutor Fernando, o argumento dele é uma falácia, obviamente, mas ele faz uma pergunta bastante interessante na fala dele logo no início, né? Qual a relação com as pessoas de Duque de Caxias? Essa é uma boa pergunta que a gente se faz também, não? Primeiro ele dizer que mais de 100 pessoas estavam em mutirão cometendo crime, não isenta o crime cometido. Só é uma notícia crime que merece ser investigada. Pelo jeito, o senador está trazendo a notícia, se verdade for,
de que mais pessoas devem ser presas em Duque de Caxias. É só isso. Segundo, o argumento de que não tinha para que usar o cartão de vacinação, é preciso separar que tem crimes cujo efeito é imediato. A falsificação do documento público e a inserção do dado falso no sistema do SUS é um crime por si só. O crime é consumado no momento em que é realizada a inserção, consumado no momento da falsificação. Um outro crime é a utilização do documento falso. Então, ele dizer não tinha porquê, ele não usou, etc., ele disse que não foi vacinado. Ora, nenhum desses argumentos o isenta do crime. Porque, neste caso, o crime é cometido e consumado no momento da falsificação. Quanto ao mais, ele é filho do Bolsonaro. Nós não devemos exigir que ele preste um depoimento na tribuna de que o pai cometeu o crime. Aliás, o direito penal ele é bastante humanista em relação a isso. O irmão, o filho, o pai, ele não é obrigado a prestar depoimento contra o seu parente. Portanto, neste ponto, será garantido à família Bolsonaro os mesmos direitos de todos. Deixa eu trazer mais um tema para a gente conversar aqui, doutor, sobre a Rosa Weber, ministra do STF, ter votado para invalidar o decreto do Bolsonaro que concedeu indulto para o Daniel Silveira, ex-deputado federal. Ela é a relatora das ações que questionam o benefício que foi dado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e concluiu que houve desvio de finalidade, ou seja, o Bolsonaro teria usado uma atribuição para tomar uma medida que contraria o interesse público. É mais uma derrota para o Bolsonaro no STF, que, para quem não lembra, concedeu um indulto, o perdão presidencial ao Daniel Silveira, que não seria punido, então, pelos crimes que cometeu, inclusive de ameaçar o presidente do STF, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, né, Cris? Então parece que é mais uma derrota do Bolsonaro no STF. Eu poderia fazer uma previsão que essa votação vai ser 8-2. Só porque está faltando um ministro da Suprema Corte ainda. Porque é evidente que será declarada a inconstitucionalidade do decreto do Bolsonaro. Porque o caso é completamente diferente do que foi questionado à época do decreto do governo Temer, porque no decreto do governo Temer ele não foi especificamente para um indivíduo. Esse decreto foi para livrar o Daniel da Silveira e especificamente logo após os atos. E ainda, o Daniel da Silveira, em que pese a pena fixada, ter sido duríssima pelo Supremo Tribunal Federal, não interrompeu suas ações. Nem os demais bolsonaristas conseguiram entender o recado de que o Supremo seria duro o suficiente nos atos posteriores. E mesmo assim, eles persistiram em ofensas a ministro do Supremo Tribunal Federal, atacando o Supremo Tribunal Federal, e chegaram aos atos do dia 8. Portanto, a sorte do senhor Daniel da Silveira, me parece, alia jacta est, a sorte está lançada. E a tendência é, claramente, só 2 ministros votarem a seu favor, que são os 2 ministros que foram nomeados pelo Bolsonaro. Cris, por favor. Eu queria aproveitar aqui a sua presença ainda, doutor Fernando, para fazer uma pergunta, que é a seguinte. Diante de tudo que se sabe até agora, o que justificaria uma prisão do ex-presidente Bolsonaro? No meu parco entendimento das questões jurídicas, seria, no caso, uma prisão cautelar, né? Caso se detectasse alguma movimentação dele no sentido de obstrução de justiça. Quer dizer, isso é o que justificaria uma prisão, um pedido de prisão do ex-presidente agora? Ou que outra situação justificaria, daria algum tipo de embasamento para um pedido de prisão de Bolsonaro? Na verdade, a prisão dele pode ser decretada por qualquer ato que vise atrapalhar a investigação. Portanto, eu vou repetir, ele tem o direito de não fazer prova contra si mesmo, ficar calado no depoimento, mas ele não tem direito de não ir ao depoimento.
E se nessas investigações forem constatadas, por exemplo, a existência de outros telefones celulares que persistem desaparecidos, pode ser decretada a prisão dele. Da mesma maneira com que, se ele tomar atitudes através das fake news ou através das suas relações partidárias para atacar as autoridades que estão conduzindo a investigação. E nós sabemos que essa rede de fake news, ela é comandada, evidentemente, pelo Bolsonaro. Portanto, é melhor ter muito cuidado, porque a tendência de eclodir medidas mais duras, inclusive prisões preventivas, é muito grande.